Então, estudante, sabe como que você aprende a estudar? Estudando. É isso. A vida se vive vivendo, né? Então, basicamente, o que eu queria falar para você nesse vídeo é uma estratégia para você aproveitar agora, talvez nas suas férias, para você aprender a estudar do jeito certo. Usando um contexto bem simples, que é o seguinte. Quando a gente fala aqui de estudar e aprender, eu pelo menos sempre defendo muito essa ideia de que existe o jeito certo de estudar e existe o jeito errado de estudar, certo? O jeito certo basicamente é o quê? É estudar de acordo com aquilo que a gente chama de Brain-Based Learning, ou seja, é de acordo com a aprendizagem baseada no cérebro. É aquilo que as neurociências têm colocado para a gente em pauta, é aquilo que a pedagogia já sabe sobre aprendizagem. Então, basicamente, estudar do jeito certo é estudar de acordo com o jeito que teu cérebro aprende, certo? É isso. E o que acontece? Para você aprender a estudar, existe um método, talvez uma estratégia, uma abordagem que é muito simples. Foi uma que eu usei e todo mundo que sabe estudar já usou na vida de forma intuitiva, sem nem perceber. Que é basicamente fazer o quê? É estudar alguma coisa que você gosta. Então, por exemplo, agora nessas férias, né? Eu estou falando agora aqui em dezembro de 2022. Então, provavelmente, se você é estudante, você já deve estar aí mais ou menos encaminhando para as suas férias. E aí, o que você vai fazer nessas férias para aprender a estudar? Você vai pegar um assunto que você adora. Pega um assunto que você gosta muito, certo? Seja, sei lá, alguma coisa de religião, seja a Bíblia, seja futebol, a história do futebol, seja algum momento da humanidade, seja uma banda, seja um estilo musical, um jogo, sei lá, você jogou aí algum jogo ou assistiu uma série, sei lá, sobre vikings, aí você, caramba, tô apaixonado agora por cultura viking, ou então tô curtindo muito esse negócio aí dos estoicos, e por aí vai, pega um assunto que tá na moda, pega alguma coisa que você gosta, que você curte, que você tenha prazer em aprender. E aí você vai fazer o quê? Pega essa coisa que você curte, que você gosta, e aí transforma isso num conteúdo de estudo. Imagina que essa coisa que você curte muito, você vai fazer a experiência de tentar estudar como se fosse uma matéria da escola, como se fosse uma matéria da faculdade, como se fosse uma matéria do concurso, certo? Então, digamos que você assistiu Vikings, você agora curte pra caramba o Ragnar, ou então você assistiu Peaky Blinders e de repente você curte demais aquele contexto ali de Inglaterra, Revolução, não sei o quê, e aí você pega para estudar esse assunto. Pega isso num livro, pega isso num artigo, pega isso num PDF, numa aula, numa palestra que esteja nas redes sociais, qualquer coisa. Pega esse assunto e usa algum recurso para estudar, algum recurso formal, sério e organizado, claro, né? Você não vai pegar qualquer porcaria de texto. Mas pega aí um texto relativamente bom, com alguma referência, e aí faz a experiência de estudar isso. Faz a experiência de fazer uma anotação disso. Faz uma experiência de estudar pensando o seguinte: e se isso fosse uma matéria da escola? Se isso fosse cair numa prova? Ou se eu fosse participar de um podcast? Se eu fosse falar sobre isso? Se me convidassem para falar disso aqui que eu gosto num podcast, numa roda de conversa, será que eu teria condição de falar? Então, tenta tratar esse assunto como se fosse um assunto nesse contexto, certo? Em que você vai ser cobrado sobre, em que você vai ser, em que você vai ter que falar sobre ou demonstrar algum conhecimento sobre, certo? Então faz essa experiência de estudar, fazer anotações, resumos, de lidar com o material desse assunto que você gosta muito. E aí o que vai acontecer? Você vai perceber, provavelmente, que estudar um assunto que você curte demais não é trabalho, não é chato, não é ruim. E o que eu quero te dizer com isso? Que, primeiro, você que fala às vezes que não gosta de estudar, na verdade você gosta. Todo mundo gosta de estudar porque todo mundo gosta de aprender. A questão é que a gente gosta de estudar o que a gente gosta. A gente gosta de aprender o que a gente gosta. O que a gente não gosta de estudar? Às vezes eu não gosto de estudar aquela matéria chata da escola que nem faz sentido, que não tem significado nenhum para mim. Aí tudo bem. Mas repara, o teu cérebro gosta da sensação de aprender, né? E ele entende, teu cérebro entende que a aprendizagem, ela é o quê? É consequência do estudo. Então, o que você tem como possibilidade para fazer nessas férias? O que eu te recomendo se você quiser melhorar a tua vida? Aprenda a estudar nessas férias, utilizando algum conteúdo que você gosta demais como motivo, como desculpa, né? Porque aí o que acontece?
Você vai pegar um assunto que você gosta, você vai estudar, você vai ter a sensação de estar aprendendo de fato, porque você tem motivação para isso, e aí você vai desenvolver alguma estratégiazinha, alguma técnica, algum método de anotação, algum método de escuta, algum método de percepção, alguma coisa você desenvolve, sem dúvida. E aí o que você vai fazer? Você vai viver a experiência de gostar de estudar. E aí o que você faz com isso? Você extrapola essa experiência, essa sensação, para alguma outra coisa depois, em algum outro momento da sua vida, para aquelas matérias que talvez você não tenha assim tanta afeição. Então, se você estiver na escola, com certeza na escola você tem que estudar um monte de coisa que talvez você não veja lá muito motivo, que você não tenha tanto interesse pessoal. Porém, se você não sabe estudar e ainda por cima vai estudar uma coisa que você acha chata ou desconectada com você, fica 2 vezes mais complicado. Agora, se você tem um assunto que você não gosta muito, não tem lá muita simpatia, mas que pelo menos você sabe como fazer, já fica mais fácil. Então, por que eu estou te falando para fazer isso agora nas férias? Porque provavelmente você vai ter tempo para isso. E segundo, se você fizer isso agora, você vai destravar, você vai desbloquear um problema, né, que você vai viver lá na frente, que é não saber estudar e muito menos saber estudar o que você não gosta. Então, se você fizer esse trabalho agora, você vai desenvolver ou melhorar uma habilidade, né, uma competência de estudante, que lá na frente vai te ajudar a enfrentar momentos e situações que, se você não fizer esse desenvolvimento agora, vão se tornar mais difíceis. Então, aprender a estudar, você aprende estudando, né? Eu trabalho com isso, as pessoas me contratam para isso, eu vendo cursos sobre isso. Só que aí, o que eu percebo? Que muita gente quer aprender a estudar na marra, na força do ódio, sem necessariamente ter um conteúdo que seja que dê prazer. E aí fica bem mais difícil. Então, fica bem mais difícil e a barreira para se superar é muito maior. Agora, se você quiser aprender a estudar do jeito certo, de forma intuitiva, basta pegar um assunto legal, tá? Porque, de novo, todo mundo gosta de estudar, todo mundo gosta de aprender, desde que seja um assunto que conecte com você. Então, minha sugestão de férias, entre outras, é que você aprenda a estudar nessas férias para resolver aí o resto da tua vida, certo? Se você é aquele tipo de estudante sobrevivente, né, que você pergunta assim, e aí, como é que tá a tua vida de estudante? Tu fala, tamo aí, né? Sobrevivendo. Cara, olha que desgraça isso, né? Se você é esse tipo de aluno sofredor, que sofre para estudar, que é um sobrevivente da escola, que é um sobrevivente da faculdade, isso não pode continuar assim, né? Imagina, estudar significa investir na sua vida. Estudar é uma coisa que você faz para crescer. É tipo musculação cerebral. Estudar cria para você possibilidades, cria futuro. Estudar desenvolve, né? Faz você crescer no universo, na existência. Então, não é para ser uma coisa ruim. Não é para ser uma coisa desgracenta. Não é para ser esse sofrimento, certo? E talvez só seja porque você não tomou a atitude ou não teve ainda essa iniciativa de aprender a estudar do jeito certo para parar de sofrer, tá bom? Então, fica de sugestão para você brincar nessas férias, certo? Se você precisar de alguma orientação sobre o que é estudar do jeito certo, como é que eu faço para ler, como é que eu faço para escrever, como é que eu faço para não sei o quê, aqui nas minhas redes sociais está cheio de orientação sobre isso. Dá uma olhada por aí e se você precisar de qualquer orientação mais específica, claro, deixa um comentário, tá? Que vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. O fato é, comece agora a aprender a estudar, faça isso com alguma coisa que você curte e de repente você vai ver a mágica acontecendo. Aprenda a estudar com coisas legais para depois você extrapolar isso para coisas chatas. E aí você vai ver que vai ficar tudo mais legal, tá bom? Então é isso. Esse vídeo mais curto, só para te orientar nesse ponto. Espero que isso tenha feito algum sentido, espero que isso possa te ajudar e eu espero que você possa voltar aqui daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas e deixar um comentário e falar, caramba, Thiago, deu certo, agora eu tô mais resolvido na minha vida, tá bom? Tô aqui na torcida, segue firme e bons estudos.